Olá pessoal, sou a doutora Rosiane Debatim, médica integrativa, e hoje vamos conversar sobre a creatina, suplementação com creatina nos esportes e na terceira idade. Mas antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, pois é importante na divulgação dos nossos estudos, e não se esqueça de dar o like também, para que a gente possa divulgar cada vez mais informações de boa qualidade. Então vamos começar? A creatina é um suplemento muito antigo, né? Ele ficou mais famoso a partir da década de 90 e existem algumas dúvidas sobre o seu uso, principalmente nas pessoas de mais idade, acima dos 50 anos de idade ou até mesmo a partir dos 70, 80 anos de idade. Então me acompanhe nos slides, pois eu vou conversar sobre os efeitos benéficos da creatina, os cuidados que devemos ter e interpretação de exames laboratoriais para as pessoas que usam a creatina como suplemento, estimulando, os seus músculos, força e inclusive protegendo de neurodegenerações. Vamos lá? Então, a creatina é um suplemento extremamente seguro, segundo vários estudos que já foram feitos desde a década de 90. Mas antes de mais nada, é bom a gente entender que apesar de ela ser um suplemento, na verdade essa creatina já existe no nosso corpo. Entretanto, à medida que nós vamos envelhecendo, é óbvio que ela deixa de atuar de forma tão contundente. Então, vamos falar um pouquinho sobre a fisiologia da fosfocreatina e por que ela é tão importante, tão essencial para a homeostase energética. Homeostase energética quer dizer o quê? Quer dizer equilíbrio energético do nosso corpo. Sem energia, nós não somos nada. Somos de pessoas fatigadas a pessoas que mal conseguem andar e isso leva à morte. Precisamos de moléculas de energia para serem produzidos o tempo inteiro até o dia da nossa morte. Portanto, creatina é uma substância essencial produzida no nosso corpo e o nome é fosfocreatina. Vamos lá? Bom, primeiramente essa creatina e fosfocreatina, para produzir as moléculas de energia, precisamos entender que existe dentro da nossa célula uma organela chamada mitocôndria. É ali que é a nossa usina de energia, é ali que é produzida toda a energia do seu corpo. Quando essa mitocôndria para de funcionar, nada mais no seu corpo funciona. O coração não bate, o sistema nervoso não emite conexões nem sinalizações elétricas, nada mais vai funcionar, você não contrai um músculo sem que a mitocôndria tenha o seu metabolismo ativado. E esse principal sistema se chama sistema da fosfocreatina. Como vocês podem ver nesse slide, a mitocôndria, ela, a partir da creatina, que passa facilmente para o sarcoplasma, ou seja, para o meio celular, que a gente pode chamar também de citoplasma, a partir da sua membrana, ela ultrapassa a membrana e percebemos que ela se junta com o fósforo. A partir do momento que esse fósforo é liberado, essa creatina fica livre no citoplasma e retorna para a mitocôndria. E quando esse fósforo é liberado, ele passa a produzir ATP, como vocês estão vendo do lado esquerdo da figura nesse slide. Portanto, quando há formação do ATP, eu tenho um aumento da minha contração muscular e aumento da força também. Quando eu tomo o suplemento de creatina, gente, isso aumenta em mais de 3 vezes, ou seja, eu triplico a produção desse ATP, eu reciclo, digamos assim, a fosfocreatina. Então eu ofereço mais matéria-prima para que minha mitocôndria produza mais energia e eu tenha mais força, mais agilidade, eu tenha mais hipertrofia muscular. Além do mais, ela está sendo estudada para o sistema nervoso central, ou seja, ela também vai aumentar, digamos, a energia do nosso cérebro.
E isso está sendo muito interessante para pessoas que estão no processo de envelhecimento. Do lado direito é a mesma figura, mas assim desenhada de uma forma diferente. Quando eu tenho, na mitocôndria, a minha creatina se ligando ao fósforo, eu tenho um aumento da fosfocreatina. Ocorre a fosforilação oxidativa, ou seja, a liberação, ou seja, eu tenho na verdade, a conjugação do íon fósforo com essa creatina, e aí eu produzo a fosfocreatina, sendo que essa fosfocreatina é uma reserva de creatina que eu tenho na mitocôndria. Quando eu libero o fósforo da creatina, ela tem uma passagem facilitada pelas membranas da mitocôndria, chegando no citoplasma, e isso faz com que ela libere no citoplasma mais ATP. Liberou mais ATP, volta a se formar creatina, voltou a se formar creatina, ela retorna para a mitocôndria para liberar mais ainda a produção de energia, ou seja, fazer uma reserva de ATP. E isso, na verdade, triplica o nosso poder de produzir essa energia para que a gente possa render muito mais no nosso exercício ou no funcionamento do nosso cérebro. E ela está sendo estudada também como benéfica para os vasos sanguíneos, devido a essa capacidade de fornecer o triplo de moléculas de energia para o nosso corpo, visto que à medida que envelhecemos nós produzimos menos ATP, portanto a mitocôndria também vai desaparecendo do nosso corpo, dos nossos músculos e fígado e cérebro, e principalmente isso pode acontecer para as pessoas que estão envelhecendo e não estão se exercitando da forma adequada. Então, se você já está passando dos 60 anos de idade, está percebendo que você está emagrecendo, não está ganhando músculo, cuidado, isso é perigoso. Você está precisando, então, rever seus exames e ver uma maneira de se alimentar melhor e de ganhar mais massa muscular, porque esse processo de sarcopenia em alguns anos pode levar você a perder a sua força, a mobilidade, a sua independência. Por isso que a creatina é tão importante nos estudos atualmente para o envelhecimento saudável. No próximo slide, nós vemos aqui como é feita a produção de creatina natural pelo nosso organismo, no caso oriundo da nossa alimentação. A maior parte da creatina vem de produto animal, portanto, vegetarianos têm que ter uma alimentação muito mais elaborada pelo seu nutricionista, já que essas pessoas vegetarianas não comem carnes, pois ela vai precisar, principalmente durante o envelhecimento, dessa creatina oriunda da proteína. E para os vegetarianos, eles vão ter que rever ou investir em produtos industrializados que possam oferecer essa creatina para eles, ou como um whey protein especializado para a idade deles, e mesmo a própria creatina. Portanto, essa concentração de creatina ela é produzida e armazenada em cada tecido, sendo que a maior parte está nos músculos, 95%. O restante está distribuído no fígado, rins, pâncreas, retina, cérebro, coração e testículos. Existe um processo, lembrando apenas que a creatina é um composto nitrogenado, ou seja, ela é formada a partir da glicina e da arginina, aminoácidos simples oriundos da nossa alimentação. Portanto, não é nenhum bicho de 7 cabeças, nós produzimos essa creatina. Entretanto, no seu metabolismo, ela produz resíduos. Esse resíduo, que é a partir da metabolização ou ciclização da creatina, ela forma um composto não iônico chamado de creatinina, que a gente pode medir no sangue. Essa creatinina ela se difunde facilmente para a circulação para que possa passar pelos rins e ser eliminada pelos nossos rins, a partir da produção de urina. No próximo slide, nós questionamos: então, a creatina é mesmo seguro? Eu posso fazer uma suplementação de creatina? Muitos pacientes e leigos me perguntam, e é uma pergunta pertinente. Eu posso afirmar o seguinte, que diversos estudos, isso está aí na internet, nas bibliotecas médicas digitais,
São estudos divulgados desde a década de 90, não tem milagre, não tem mistério nenhum. Então, nos últimos 20 anos, a creatina esses estudos apontam as vantagens da creatina nos esportes e durante o envelhecimento. Mais vantagens do que desvantagens. Principalmente o aumento da força muscular, que é um item importante para levar em consideração no processo de envelhecimento saudável. O envelhecimento doentio, ele está ligado à perda da força, da hipertrofia muscular, porque considerando que você está perdendo de 3 a 5% ao ano da sua massa muscular, isso é importante para quem já passou dos 55 anos de idade. E também na agilidade, pois à medida que nós envelhecemos, perde a força, perde a hipertrofia, você vai ficando menos ágil, mais lento. É só olhar uma pessoa idosa de 80 anos, 90 anos, como é que ela se locomove. Se ela se locomove, porque a maioria pode estar de cadeira de rodas ou acamada. Então a creatina age como antioxidante, isso é muito importante, porque à medida que envelhecemos nós oxidamos o nosso organismo, porque respiramos um ar que tem oxigênio e nosso corpo precisa de oxigênio para viver. E em consequência disso, nós produzimos diversas espécies reativas de oxigênio, que acaba por destruir as células e nos envelhecer mais rápido. Em contrapartida, nós produzimos antioxidantes também. Entretanto, à medida que envelhecemos, essa produção de antioxidante é prejudicada pelo processo de envelhecimento e perda de nutrientes naturais vindos da alimentação. Então, nós, na verdade, envelhecemos muito mais rápido porque o processo oxidativo está ganhando a guerra contra as nossas enzimas antioxidantes que estão diminuindo no processo de envelhecimento. Então, a creatina entra como um importante aliado reduzindo a amônia e hipoxantina, processos, substâncias, metabólitos que acabam sendo produzidos em maior quantidade nas pessoas idosas. E, na verdade, a creatina nos ajuda a reduzir o cansaço e a fadiga, até provocado por esses metabólitos, e nos protege, inclusive protege os músculos e os vasos sanguíneos das espécies reativas de oxigênio. Portanto, ela é fundamental, inclusive, para os processos de envelhecimento ou disfunção endotelial, o que leva à doença ateromatosa das artérias. A creatina também reduz a perda cognitiva com a idade e preserva a nossa memória. Pelo que vimos anteriormente nos slides, ela aumenta a produção de ATP, inclusive no neurônio. Ela previne, como eu já falei, a sarcopenia, que é a perda da massa muscular. Portanto, em consequência, ela diminui a osteoporose. Estudos na área cardiovascular mostram a melhora da função cardíaca, embora necessite de mais estudos, e reduz o estresse oxidativo da parede arterial. Reduz também a desidratação em atletas, porque sim, ela aumenta a água endógena, levando a famosa, ela ficou famosa por inchar, como as mulheres falam, mas na verdade ele aumenta a água endógena, porque na produção de ATP há sim produção de resíduo de água, mas é dentro do músculo, não deixa a pessoa com a aparência inchada, e sim com aumento da massa muscular. Entretanto, 2 horas depois aumenta a diurese, porque tem que eliminar a creatinina, e aí a pessoa desincha. Isso é feito de forma natural pelo nosso corpo. Entretanto, é bom quando você suplementar a creatina, evitar muito café associado à creatina, pois o café reduz a eficiência da creatina, e é também bom associar um pouquinho de carboidrato, como por exemplo uma fruta ou uma banana, para o aproveitamento maior dessa creatina, já que a gente está produzindo, pela mitocôndria, um aumento nessa produção de ATP. No próximo slide, nós vemos um resumo das vantagens da creatina além do esporte. E isso é muito interessante, porque são baseados nos novos estudos, são recentes, sobre o uso da creatina. Então, nós vemos que ela previne doenças neurodegenerativas. A creatina previne a sarcopenia, impede o aparecimento da sarcopenia, mas isso é junto com os exercícios de força, então não adianta fugir da academia, da musculação,
e não adianta só pilates 2 vezes na semana, é necessário sim a musculação diariamente ou pelo menos 5 vezes na semana. Controle do diabetes, pois aumenta a sensibilidade à insulina, já que você vai aumentar a massa muscular e a força. Reduz estados depressivos, então pacientes depressivos que ficam sendo hipermedicalizados, é importante o seu profissional de saúde, o seu médico psiquiatra, estimular os exercícios na academia, exercícios de força, porque a massa muscular vai reduzir a depressão desse paciente, sim. A maior síntese proteica, portanto, ganho de massa muscular, ganho real de massa muscular e não apenas inchar o músculo. O suporte, a alta demanda de ATP, ou seja, sua performance na academia triplica. Você pode progredir nos seus exercícios e para quem está acima do seu peso, ou seja, com mais massa de gordura, a pessoa consegue emagrecer, ou seja, perder gordura com muito mais facilidade do que aquela pessoa que não está tomando nada, está só fazendo exercício e dieta. Desconforto muscular atenuado, ela reduz a fadiga e a dor muscular. Não totalmente, apenas reduz. E a prevenção da perda de massa muscular, que seria a sarcopenia. No próximo slide, nós vamos conversar sobre os efeitos adversos discutidos pela suplementação de creatina. São efeitos que alguns profissionais de saúde ficam com medo. Não, aumentou sua creatinina, vamos ter que parar a sua suplementação de creatina. Não é bem assim. Vamos primeiro contar uma história, né? O uso disseminado da creatina só ocorreu a partir dos anos 90, corroborada pelos estudos recentes nessa data. Entretanto, estudos com pacientes em estados pré- e pós-operatórios, indivíduos destreinados e atletas profissionais que ingeriram quantidades, olhem bem, quantidades entre 1,5 gramas e 25 gramas, 25 gramas é uma dose absurda, gente, por dia, por um período de até 1 ano. Então, existem estudos com doses exageradas de creatina, mostrou que o único efeito colateral da creatina foi o ganho de peso corporal devido à retenção de água no músculo. Então tá aqui a citação dessa pesquisa, né? E no artigo de Souza Pereira de 2008. Ou seja, prestem atenção, a creatina não danifica os rins. Isso é um mito, ela não danifica os rins. Vamos falar depois das pessoas que já têm o rim prejudicado por outros motivos, como diabetes, hipertensão, cigarro, etc. Essas pessoas é que deverão ingerir uma dose bem menor de creatina, só isso. Vou explicar mais adiante. Existem poucos estudos também em pacientes com doença renal, ou seja, insuficiência renal. Existem apenas 2 estudos em 2 pacientes com lesão renal e nesses 2 pacientes não houve piora da doença com o uso de doses baixas de creatina. O benefício foi maior do que o malefício. Aliás, muitos estudos provam que não há malefício. É claro que numa insuficiência renal gravíssima, em que a pessoa está na diálise, você não vai dar você vai retirar, inclusive, alimentos proteicos dessa pessoa. Óbvio que você não vai dar creatina também. Eu estou falando em doenças renais leves, crônicas, em que a pessoa está vivendo a sua vida normalmente, está fazendo seu exercício e precisa da creatina para melhorar sua massa muscular. Há aumento dessa produção endógena, sim, no músculo, deixando-o mais volumoso. E a partir dessa informação é que se gerou o mito de que ela incha. Você não vai ficar com aquele aspecto edemaciado nunca. Ela não faz isso, tá, gente? O que faz isso são doenças. A creatina vai apenas deixar o músculo mais inchado por um período de 2 horas apenas. Depois você vai eliminar aquela água toda que foi produzida a partir do ciclo, né, da creatina, fosfocreatina e produção de ATP. Ela aumenta a diurese. No caso dos rins saudáveis ou rins com insuficiência renal crônica leve. Ou seja, daquelas pessoas que não precisam fazer diálise. No próximo slide, nós vamos fazer considerações nos idosos, porque existe sempre a dúvida,
idoso pode ou não usar mesmo creatina, já que a creatinina de idoso está sempre 1,10, 1,30, 1,20. Será que esse idoso pode tomar creatina, já que a creatinina dele é um pouco mais alta? Então vamos ver aqui os estudos. A creatinina pode ser, por ser, na verdade, o produto final da ciclização, ou seja, da metabolização da fosfocreatina, ela é naturalmente, ocorre um aumento dessa creatinina sérica, ou seja, no sangue. Agora, volto a afirmar, a creatinina, ela não lesiona o rim, ela apenas reflete se o seu rim está trabalhando bem ou não. Ela é apenas um indicador da sua função renal. Não existe lesão do rim pela creatinina. Não existe lesão do rim pela creatina, tá? Isso tem que ficar bem claro. O que lesiona o rim são doenças e maus hábitos como hipertensão, diabetes mellitus, certos micro-organismos, nefrites, cigarro, álcool. São doenças que lesionam também o endotélio vascular. Isso sim leva à insuficiência renal crônica. E outra coisa, idoso que não faz nada, que está perdendo massa muscular, esse músculo é carne, gente, também. Então, como ele é carne, ele vai gerar o quê? Creatinina também. Então, por que os idosos que não tomam creatina têm aumento da creatinina? Primeiro, porque está com seu sistema vascular entrando em colapso, está desenvolvendo doença ateromatosa e disfunção endotelial. São hipertensos, tomam remédio até para diabetes. Estão perdendo massa muscular direto, ou seja, o seu corpo está catabolizando. E esse catabolismo vai gerar o quê? Mais creatinina ainda. Então, na verdade, é um ciclo vicioso do idoso. Aquele idoso que está se protegendo desde cedo, que está fazendo musculação, que está fazendo a sua suplementação de creatina, de whey protein, que está com seu nutricionista, que está se hidratando, está fazendo seu exercício aeróbico, esse idoso vai ter um aumento pequeno da creatinina e sua função renal estará preservada, pois ele está cuidando da saúde. Como é que eu sei disso? Porque é simples, é só o médico pedir o clearance da creatinina, que é na urina de 24 horas. Com clearance, eu vou afirmar para o paciente que ele está com o rim 100% bom e que apesar da creatinina no sangue estar 1,3, 1,4, na verdade ela está sendo eliminada pelo seu rim que está saudável. Então, não se assustem. Quando a creatinina aumentar, vamos pedir, nós médicos, o clearance de creatinina. Estando todo ok, esse paciente pode manter o seu uso de creatina sim. Em idosos, em geral, a dose é de 3 a 5 gramas por dia antes dos exercícios. Em alguns casos, pode ser após os exercícios também, pois o benefício para o sistema nervoso central, prevenindo as neurodegenerações, o benefício para a massa muscular, o benefício para evitar depressões é muito maior do que o medo de usar a creatina. Eu falo medo porque nós só temos medo daquilo que nós não conhecemos. Então, para conhecer é importante estudar, ter a informação correta. E a informação correta é creatinina e creatina não lesionam o rim. O que acontece quando a gente tem que suspender a creatina é quando o paciente tem já lesão renal, não pela creatina ou creatinina, mas sim porque não há um controle adequado ou do diabetes, ou então da hipertensão, ou então de maus hábitos de vida, como o uso de cigarro, ou até outras doenças degenerativas ou comorbidades que esse paciente tem. Então, o ideal, gente, é controlar a aterosclerose, hipertensão, de formas mais naturais possíveis ou mesmo com medicamento e manter a creatina nesses pacientes para que a gente estimular o exercício para que a mitocôndria dele permaneça viva nas células dele e produzindo energia. É claro que é importante repensar nos casos de comprometimento renal grave. Nem iniciar a creatina em pacientes renais graves, porque nem exercício ele está podendo fazer. Então não faz sentido eu usar uma creatina num paciente que já está com um comprometimento grave do seu rim. Nem proteína ele vai comer, até para dar comida para esse paciente vai ser difícil. Então, insuficiência renal aguda ou crônica muito grave, por incapacidade desse rim eliminar a creatinina, é
Portanto, a única condição da gente suspender a creatina nesse paciente idoso ou paciente com insuficiência renal grave, de qualquer idade. Portanto, gente, para finalizar o nosso estudo, conclusão de tudo que nós conversamos: não tenha medo da creatina, tá? Mais de 20 anos de estudo já mostram que ela é uma substância segura. A sua suplementação é eficaz, mas ela deve ser prescrita pelo seu nutricionista ou seu médico nutrólogo ou médico dos esportes, pois ele entende melhor da suplementação, doses, ele vai pedir os exames para entender o seu organismo. Se você tiver mais de 55, 60 anos de idade, fale com o seu médico ou seu nutricionista da área dos esportes ou da área da suplementação, tá? Porque nem todo profissional de saúde estuda e conhece a área da suplementação e interpretação de exame laboratorial para dizer se você deve ou não fazer essa suplementação com creatina ou outro tipo de suplemento. Então é importante que você vá no profissional certo. E a partir, portanto, dessa avaliação física e laboratorial, que esse profissional de saúde poderá indicar a forma certa de você consumir a creatina. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessas informações. Espero que tenha tirado as dúvidas sobre a creatina. Não deixem de divulgar essas informações sobre creatina, pois ela pode beneficiar muitas pessoas, não só jovens, mas também pessoas acima dos 55 anos de idade, acima dos 60, acima dos 70, que estão com os rins saudáveis. Elas vão se beneficiar principalmente para sistema nervoso e massa muscular e osso, é claro. Até o próximo vídeo, gente. Fiquem com Deus.